Olá, boa noite, seja bem-vindo a essa transmissão do Consciência Hebraica. Nós vamos para o nosso 6º episódio do Apocalipse de Jesus, mas hoje nós temos uma mensagem especial. É domingo de Páscoa e nós vamos aproveitar e relacionar o Apocalipse com a Páscoa. Nós vamos fazer uma conexão entre essas duas condições descritas universalmente, um símbolo universal. Então vai ser muito interessante. Então eu vou iniciar com o contexto da Páscoa e depois retomamos as nossas fases do Apocalipse de Jesus, onde no sermão profético ele descreve o desenvolvimento humano até o seu ocaso e a possibilidade de transcendência para o animal hominal surgido no universo com um potencial imenso a ser desenvolvido, mas que dependem de fundamentais da nossa natureza essencial: a vontade, o arbítrio, a consciência e o amor. São as 4 funções maravilhosas da faculdade essencial humana que nem o reino mineral, nem o reino vegetal, nem o reino animal possuem e que dão ao homem diante do cosmos uma possibilidade maravilhosa, incrível. Então, se segure, nós vamos dar início à nossa visão da Páscoa, uma reflexão sobre a Páscoa. Eu, como sempre, vou combinar com vocês que nós vamos ver os slides e ao final eu dou uma olhada no chat, se tiver alguma pergunta, algum esclarecimento, a gente vai esclarecer, vai ajudar. Deixa eu só colocar o nosso PowerPoint com a minha figura, aí já fica um pouquinho mais pessoal, né? Então, gente, Páscoa, vamos fazer um pequeno resumo, vamos pegar a história, eu não vou entrar em detalhes, todos, eu acredito, conheçam a história da Páscoa, do Pessach hebraico, ou da saída do Êxodo, da saída do povo de Israel do Egito, em direção à Terra Prometida. Se você não conhece, se você está vendo esse vídeo no YouTube pela primeira vez, né? Aliás, nós queremos recomendar que você se inscreva no nosso grupo do Telegram. Tudo que a gente faz, a gente comunica por lá. Procura no Telegram pelo canal Consciência Hebraica. Se inscreve no canal, ele é público e nós vamos estar comunicando, passando materiais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Assim você, todo domingo, 18h30, toda quarta, 19h30, você entrando no nosso canal do YouTube, vai estar a transmissão ao vivo dessa série do Apocalipse que nós estamos fazendo. Também estamos no Instagram, estamos no Facebook, é só você procurar Consciência Hebraica. E nos acompanhar e receber materiais, isso é bastante interessante. Então, começando, se você por acaso não conhece a história, procure lá no final do livro do Gênesis, depois livro de Êxodo, você vai entender o contexto do que aconteceu e o que significa o Egito e a escravidão que foi realizada lá. Bom, o Egito é o nosso primeiro símbolo. O que simboliza o Egito nas Escrituras? Então, se nós formos aplicar para a nossa vida aqui, o Egito vai simbolizar o tempo. Então, naquele momento, o Egito simbolizava toda a transição desde o início do universo, toda a estruturação do espaço-tempo, em particular o planeta Terra, e num símbolo mais profundo, a nossa própria vida em tempo e espaço. Então, o tempo e o espaço representam uma prisão, representam uma escravidão, mas uma escravidão necessária, uma escravidão oportuna, uma escravidão aonde o homem vai surgir como um animal hominal, porque há 2 dimensões, celestialidade e abissalidade, ele surge com possibilidade de arbítrio,
Isso porque ele é um ser autoconsciente. Não há arbítrio no mineral, nem no vegetal, nem no animal, mas o hominal possui arbítrio. Ele percebe a celestialidade e a abissalidade presentes na natureza e refletidas em si próprio, e a sua consciência pelo arbítrio e pela vontade fazem opções em direção ao abismo ou à celestialidade. Quando ele opta pelo abismo, ele gera uma natureza dentro de si que nenhuma outra instância do universo produz, que é a natureza anticrística. E quando ele opta pela celestialidade, ele agrega uma substância que é eterna e que serve para a construção da sua casa permanente, que evoluirá indefinidamente além de tempo e espaço, no que nós chamamos de transcendência atualmente, e que o Evangelho chama de salvação. Então, o Egito representa esta prisão dentro do tempo, da qual nós devemos nos libertar. Então, voltando para a nossa lista, né? O Egito simboliza isto e nós estamos escravos. E aí aparece uma figura, que é Moisés. Moisés é um arquétipo, Moisés é um tipo, uma tipificação do Messias. Quem ele simboliza de fato? Ele simboliza Yeshua HaMashiach, que ainda estaria para nascer na genética do povo de Israel. Então, Moisés simboliza, prefigura o Messias, que é o único ser, como nós vimos no estudo de Apocalipse. Se você perdeu o capítulo 5, 4, 3, 2 e 1, volte aí no nosso canal do YouTube, na lista Apocalipse de Jesus, tem todos os episódios, ou então estudos bíblicos. Você vai encontrar nessas duas listas do YouTube do nosso canal todos os estudos que nós já fizemos. Então você pegue os anteriores. E aqui Moisés então surge, ele representa o Messias. Depois das 10 pragas, depois de todo o processo e luta com o faraó para libertar o povo de Israel, porque o Egito simbolizava a maior potência militar, econômica da época, o Egito acaba concordando e Moisés vai retirar definitivamente o povo de lá do Egito. Então, antes de acontecer essa saída, Yahvé Elohim Adonai dá um símbolo para ser realizado em Israel, que está escravo no Egito. Qual símbolo é esse? Este símbolo é o da Páscoa, ou do Pessah. E aqui nós vamos entrar no mistério da Páscoa, entrar no mistério que foi revelado para o povo de Israel. Eu queria fazer uma palavra para você. Todas as festas que Israel celebra, mesmo a geografia da Palestina, parece incrível isso, mas é fato. Ela tem um símbolo profético das fases cósmicas que nós viveremos na grande história e epopeia humana no planeta Terra. Então, nós tivemos dois símbolos estabelecidos através de Moisés naquele período. No dia 14 de Abib, que ficou sendo marcado como o primeiro mês do ano do calendário hebreu. Então, o mês de Abib, para nós é março, abril, né? Que é o terceiro para o quarto mês. Mas em Israel deveria ser o primeiro dos meses, seria o ano novo, né? Então, depois do dia 1º, que é o ano novo, no dia 14, Moisés ordenou que fosse separado um cordeiro para que fosse realizado o símbolo da Páscoa. E depois ele estabelece um outro símbolo também, que contando dessa data, 50 dias depois, era a época da colheita. E o primeiro fruto colhido por todo Israel deveria ser levado até o templo em Jerusalém, ou até o tabernáculo, quando eles estavam ali no deserto. Não havia ainda agricultura e tudo mais, mas assim que eles se estabeleceram na Terra Prometida, isto ficou marcado como a festa de Pentecostes, ou seja, passada a Páscoa, 50 dias depois,
você tinha que pegar o primeiro fruto da colheita e levar até o templo em Jerusalém e oferecer de uma forma sagrada isso. E você vai entender por que isto foi realizado agora no nosso símbolo da Páscoa. Então veja bem, Moisés tipifica o Messias, ele dá a ordem que Yahvé Elohim Adonai deu a todo o povo, que a última das ações para a libertação seria realizada com a morte de todo primogênito. Ou seja, todo primogênito naquela noite iria morrer. E só havia uma condição necessária para que esse primogênito, no caso dos hebreus, também não morresse. Porque todas as casas do Egito seriam visitadas. E todo primeiro filho de cada família iria morrer naquela noite. Esta era a última das ações para a libertação do povo, a morte dos primogênitos. Mas, se você separasse o cordeiro, fizesse o ritual da Páscoa e, de modo especial, e veja, esse é um símbolo muito importante, além da separação do cordeiro, da morte do cordeiro e de comer o cordeiro, então era necessário que fosse absorvida a vida daquele cordeiro para quem estivesse numa casa. Mas o sangue do cordeiro precisaria ser pego e passado na verga da porta. A verga é o batente superior da porta, né? Aquele que está na frente, é o batente da frente da porta. Então, naquele batente deveria ser passado sangue. Porque se ali estivesse o sangue do cordeiro, naquela noite em que o anjo da morte iria visitar todas as famílias do Egito, sem distinção de classe e ordem social, do faraó até o escravo mais simples, todas as famílias egípcias e hebraicas, e hebreias também, seriam visitadas. O mensageiro da morte chegaria em cada casa. Se ele visse o sangue na verga da porta, ele então Pessar, ele então Páscoa, ele então passaria pelo alto daquela casa e não entraria na casa. A palavra Pessar, que é passar por alto, significa este símbolo. Então você veja, como é que pode, né, ser dado um símbolo maravilhoso como este? E olha os significados, eu acho que você já está entendendo tudo que este símbolo representa, né? Então o cordeiro sem mácula representa Jesus. Ou seja, os hebreus todo ano pegavam um cordeiro no 14º dia, separavam, matavam aquele cordeiro, e eles não entendiam bem o que estavam fazendo, né? Mas aquele cordeiro anualmente morto representava um ser humano que iria nascer, que seria capaz de nos tirar do Egito do tempo e espaço, nos libertando da escravidão da vida e da morte no universo e nos dando a possibilidade de transcendência. Então veja, a casa representa o corpo de cada homem. Como nós já dissemos, o único ser que não tem corpo, porque tudo é o corpo dele, é Yahvé Elohim Adonai. Todos os outros seres têm corporeidade ou corporação. Quando o corpo é transcendente, a gente não coloca o idade no final, né? Então Jesus, ele foi o primeiro a ganhar, desenvolver, tomar posse do seu corpo eterno, através do processo da vida e do arbítrio aqui na Terra. Mas está proposto a todos nós, e a casa representa o corpo. Pode ser um corpo que irá se desfazer com o tempo, ou pode ser um corpo que permanece para sempre e vai evoluir em transcendência. Então a casa representa o teu interior, o teu corpo, representa a tua individualidade. A verga da porta representa aquilo que está na testeira, ou seja, que é o mais importante. Então, o que deve ser o mais importante na tua vida?
o dinheiro, a posição social, o conhecimento, a cultura, casamento, filhos, etc. Não, todas essas coisas são boas e nós não temos nada contra nenhuma delas. Mas nenhuma delas, nenhum filho, nenhuma mulher, pode ocupar o primeiro lugar na tua vida. O primeiro lugar deve ser a verga da porta escrito: Yeshua HaMashiach. O sangue do Cordeiro deve estar no primeiro lugar da entrada da tua vida, da entrada da porta. O mensageiro da morte, enviado por Deus, representa a destruição do tempo. Então aqui já entram também símbolos apocalípticos, porque nós vamos ver que a morte da morte, ela é descrita no Apocalipse na última fase, na batalha do Armagedon. Então, quando que o anjo vai destruir todos os templos que não se formaram, que não ganharam transcendência? Na batalha do Armagedon. Páscoa, ou Pessar, passar por alto, representa o Messias, o sangue do Messias, o DNA do Messias. O sangue do Cordeiro, porque o sangue era usado como símbolo? Porque ele era o maior representante da individuação de uma pessoa. O sangue representava a essência da pessoa. Então, a essência de Jesus é o seu DNA que evolui de Adão até José e Maria e que forma o primeiro corpo, a primeira mente, a primeira emoção, o primeiro corpo emocional e o primeiro corpo espiritual que pode transcender realizando Gênesis 1:26 e tornando-se, sendo gerado, a imagem e a semelhança de Yahvé Elohim Adonai. Então o sangue representa o DNA de Jesus, o DNA espiritual de Jesus, que foi formado a partir do seu DNA genético dentro da eugenia do povo de Israel. Sempre o cordeiro apenas morria, ou seja, todos os anos aquele cordeiro era morto, mas o símbolo ainda não se completava, e eu vou explicar para vocês por quê, né? O cordeiro só morria por enquanto, ainda não havia o símbolo maior, que era 50 dias depois. Agora você vai entender por que havia essa festa do Pentecostes, penta de 50, né? Eram 50 dias. E o que representa a agricultura e a colheita? O que representa o primeiro fruto? O cordeiro está morto aqui, 50 dias depois tem o primeiro fruto. Você vai entender tudo isso, o verdadeiro símbolo da Páscoa. O cordeiro diante do cordeiro. Bom, nós agora vamos fazer uma viagem de milhares de anos, né? De Moisés, passando por toda a história do povo de Israel. Todos os anos a Páscoa era celebrada, todos os anos a Páscoa era celebrada. Até um momento, numa determinada Páscoa, que houve uma harmonia perfeita no calendário. Ela caiu no dia certo que deveria cair, no 14º dia, para que a morte ocorresse exatamente na sexta-feira, para que Jesus ficasse morto na sexta, no sábado e no domingo, ele fosse gerado novo, e para que depois de 50 dias houvesse o símbolo do Pentecostes. Então, neste momento em Israel, já havia nascido um homem chamado Jesus, e ele estava então no seu último ano de ministério. E ele pede para os seus apóstolos, seus discípulos, prepararem a ceia, a chamada última ceia. E naquela ceia, o cordeiro fica diante do cordeiro pela última vez. A Páscoa, que durante milhares de anos foi realizada, se encerraria naquele dia. Aquela seria a última Páscoa feita com um cordeiro morto. Porque o homem, símbolo cordeiro, estava diante do animal, símbolo cordeiro. O símbolo e o simbolizado, depois de milhares de anos, se encontravam e poderiam então fechar a chave cósmica que estava sendo profetizada desde Moisés. O homem havia nascido,
Todas as promessas haviam sido cumpridas. Há uma realidade espiritual presente em Israel agora. O Cordeiro se tornou homem e está celebrando a última Páscoa diante de si mesmo. Quem estava naquela mesa, preparada pelos discípulos, era o próprio Senhor Jesus. E ele vai então realizar a última Páscoa e vai dar início à nossa nova Páscoa. Não mais com um animal morto, porque o cordeiro jamais morrerá agora. O animal agora jamais será morto. O cordeiro agora será o cordeiro vivo, que viverá para sempre. E nós iremos celebrar esse cordeiro com um novo corpo, um corpo feito dos elementos no fogo, através do pão e do vinho, representando uma nova qualidade de consciência e transcendência. Nós iremos realizar a Páscoa a partir de agora, com pão e com vinho, e com o símbolo do batismo, que também representa a continuidade deste mistério. Vamos aqui voltar, queria que você visse a continuidade dos símbolos, né, que nós temos. O cordeiro diante do cordeiro, a última ceia, a última Páscoa. Aí ocorre o quê? Jesus celebra, Judas o trai, ele é preso e é levado à crucificação, e na sua crucificação ele morre, né? Uma outra coisa ainda não muito compreendida. As pessoas acham que só o corpo de Jesus morreu, mas Jesus morreu fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, como todo homem, né? Ele ficou inativo, tanto que ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não fica mais em posse do seu espírito, ele entra na morte. Como ele mesmo diz, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim ficará o Filho do Homem no seio da terra. Não disse que ele iria para nenhum lugar. Então ele permanece 3 dias morto. E aí o que acontece? Ele fica morto na sexta-feira, pois morre exatamente na hora 9ª. Tem uma numerologia, o número 9 é o número da perfeição crística, ou da perfeição anticrística. Por exemplo, é o número do anticristo, 666, 6 e 6, 12, 12 e 6, 18, 8 e 1, 9. Jesus também é o Cristo, Jesus é o Cristo, ele tem o número 9, ele morre na hora 9ª. E, a partir desse momento, ele passa sexta-feira morto, o sábado começa às 6 horas da sexta-feira, então ele entra no sábado, permanece morto no sábado, o sábado termina 6 horas do domingo, 18 horas do domingo, ele está morto, continua morto nesse horário, e entra então no terceiro dia morto, no domingo, a partir das 6 da tarde. Lembre-se que para o hebreu, o dia não se conta pela manhã e nem à meia-noite. O dia inicia-se às 18 horas. Então ele entra no domingo e na madrugada do terceiro dia ele é gerado novo. Então, terminamos o nosso primeiro slide. Eu vou ver se temos alguma questão lançada aqui no nosso chat. Ok? Nenhuma colocação, nenhuma questão. Então nós vamos para o nosso segundo slide para completar o símbolo da Páscoa. Jesus, então, é gerado novo, né? Nós não usamos a palavra ressurreição, porque Jesus não voltou com o mesmo corpo que ele tinha, não é não é para trás, né? Ele passou por uma nova geração. Lázaro, por exemplo, ressuscitou, ele voltou para ter o corpo que tinha e depois morreu, como qualquer pessoa morre. Jesus não. Jesus foi gerado novo, mas todos falam ressurreição, nós usamos só para termos o termo de referência. Então, Jesus é gerado novo. Aí você fala, não, mas ele apareceu com o corpo dele, até mostrou as chagas. Sim, se ele não tivesse tomado a forma antiga dele, nem com a forma antiga, falando que era ele, mostrando as chagas, os apóstolos não estavam acreditando. Você imagina se ele aparecesse com qualquer outro formato. Você quer conhecer o verdadeiro corpo de Jesus? Vá lá em Apocalipse e leia o capítulo 1, 2 e 3. Ali você vai ver o verdadeiro corpo de Jesus, o corpo gerado novo dele, e é um corpo prometido para mim e para você também. Então, ele é gerado novo no domingo, e a partir daí, ele só aparece aos domingos.
A cada domingo ele aparece. Ele não aparece na segunda, na terça, na quarta. Por que ele não aparece nesses dias? Porque ele morre ao final do sexto dia da criação. Lembre-se que Aion é a palavra hebraica para fases ou períodos. Os 7 dias da semana representam os 7 Aions de Deus, onde ele vai realizar o seu propósito. Jesus morre no sexto Aion. No sétimo Aion, ele está morto, porque é o dia do descanso, não tem atividade. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele vai ressurgir no 8º dia da criação, no 8º Aion. Esse 8º Aion não tem mais ciclos de dias. Ele não tem mais a segunda-feira, a terça-feira. Ele é um dia eterno. Por isso que Jesus só aparece nesse dia, que é o 8º Aion. E só ele está no 8º Aion. Nós ainda estamos nos 7 Aions, vivendo todas essas dimensões do tempo. Quando Jesus é gerado novo, ele já aparece no 8º Aion, no atemporal. Por isso ele só aparece no domingo. E por isso que o domingo se tornou um dos dias indicados para nós celebrarmos espiritualmente. Apesar de que o discípulo de Jesus não guarda mais um dia da semana. Ele tem consciência espiritual agora, através do Espírito Ruach Kadosh do Messias, em todos os dias da semana, e não apenas mais um dia que ele reserva para a consciência espiritual. Ele reserva todos os dias para essa consciência. O nosso Shabat Shalom, o nosso sábado de paz, acontece na segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da semana. Então, ele aparece, então, ele toma o seu novo corpo, né? É gerado novo no domingo, e ele aparece a cada 8 dias, ele faz uma última aparição 40 dias depois, e ele flutua e transcende. Então, acontece, depois dos 40 dias, ele transcende, e 10 dias depois, 40 mais 10, que festa era comemorada em Israel? A festa de Pentecostes. E o que ela simboliza? A seara representa o propósito de Deus. Sempre o plano de Deus, seu propósito é comparado a uma agricultura, a um campo de agricultura. E o que é o primeiro fruto? O primeiro fruto é Yeshua HaMashiach. Eu queria que você atentasse bem para isso. Jesus é o primogênito de Deus, ou seja, o primeiro gerado. Ah, mas então Abraão, todos não estavam gerados ainda? Não estavam gerados e nem estão gerados. Só irão ser gerados após a descriação. E Jesus é o unigênito, por 2 motivos. Primeiro, porque agora ele é o único, mas ele não permanecerá sendo único, porque nós seremos gerados. Mas nós não seremos gerados iguais a ele. Paulo diz que nós seremos filhos adotivos de Deus. O único gerado pelo processo que ele foi gerado é ele mesmo. Então ele sempre será primogênito e unigênito. Mas nós também ganharemos a qualidade de filhos de Deus, gerados à imagem e semelhança de Yahvé Elohim Adonai. Então, ele neste momento, no 10º dia, ele vai ser gerado à imagem e semelhança de Deus na transcendência. Porque ele teve o corpo dele gerado aqui, neste tempo, mas já com um corpo atemporal, passa 40 dias, depois ele desaparece, e 10 dias após, na festa de Pentecostes, como é que nós sabemos que ele foi transcendido integralmente? Que o templo dele, vou usar essa palavra como um termo incorreto, chegou na transcendência, porque não é uma questão de distância, mas vou usar só para entendimento. Então, 10 dias após, 10 é o número que simboliza o quê? O homem gerado à imagem e semelhança de Yahvé Elohim Adonai. Representa o homem gerado à imagem e semelhança de Deus, que está em Gênesis 1, 26. Então, no número 10, ele é o primeiro templo construído por Yahvé Elohim Adonai e a divindade se derrama integralmente nele. E agora a divindade, que é infinita, tem a qualidade de um espírito de um homem chamado Jesus. E este espírito deste homem chamado Jesus, como chama-se? Espírito Santo.
Agora o Espírito Santo do Senhor Jesus está disponível no infinito. E todo homem que sentir afinidade, fizer opção, levantar a mão e se entregar a este Messias, ganha esta mesma qualidade que ele tem, um novo DNA. Você não ganhou o DNA do teu pai e da tua mãe para ser um descendente da espécie humana? Pois bem, se você, pela fé e pela graça, sem esforço e sem religiosidade, sem necessidade de rituais, de pagamentos, de nenhum tipo, mas se pela graça você, voluntariamente, por amor, por consciência e por escolha, as 4 dimensões do teu ser espiritual, se entregar a Yeshua HaMashiach, você ganha o DNA cósmico para a geração do teu novo corpo transcendente, e aí você você passará por sobre a morte e ganhará a possibilidade de transcendência e evolução infinita. Isto é chamado de salvação nas Escrituras. A transcendência é chamada de salvação. Então nós vamos voltar para o nosso slide, onde você vai ver 10 dias, o número do Filho de Deus, 50 dias, festa do Pentecoste. E o que acontece exatamente nessa festa? Né? O primeiro fruto é levado ao templo. Quem é o primeiro fruto? Jesus é o primeiro fruto da colheita de Deus. E os apóstolos estavam orando no cenáculo. Quando acontece a festa de Pentecostes, o que ocorre no cenáculo? Eles são cheios do Espírito Santo. Por que não foram cheios antes? Por que não foram cheios em outro momento? Porque Yahvé não tinha se derramado no seu primeiro templo e o Espírito de Jesus não estava disponível para toda a dimensão da infinitude divina. Então você entende o que é o Espírito Santo agora? Ele é a nossa Páscoa, porque é o espírito de um homem que viveu no Oriente Médio, que agora é templo da Suprema Divindade, e por isso está disponível na infinitude de Yahvé Elohim Adonai. Você, pela fé em Yeshua, recebe esta qualidade para tornar-se filho da Suprema Divindade. Este é o verdadeiro símbolo da Páscoa. Esta é a nossa verdadeira Páscoa. Este é o verdadeiro Pentecostes. Esta é a verdadeira transcendência, o verdadeiro vencer o tempo e a morte. Todos nós morreremos, mas se você for um dos elementos, se você tiver a tua Páscoa interior, a morte não terá poder sobre você, assim como não teve sobre Yeshua. Então, o primeiro templo de Deus é plenificado no Pentecostes, a imersão no Espírito Santo do Senhor Jesus. Agora temos a transcendência para a humanidade. Não celebramos mais o Cordeiro morto, mas o Cordeiro transcendente eterno. Esta é a nossa verdadeira Páscoa. E eu queria então concluir com o símbolo do batismo para você. Queria agora que você entendesse por que Jesus se batizou. E por que esse símbolo é novo em Israel? Por que nunca haviam feito batismos antes? Não? Por que a João foi dado realizar o batismo? E por que Jesus foi ao batismo? Ora, aquelas águas no qual Jesus foi imerso representam o fluxo da vida no tempo. Quando João segurou Jesus, João está simbolizando Deus, que está cuidando do Messias. O fato de Jesus ser mergulhado na água e desaparecer representa a sua crucificação ou morte. E evidentemente representa a minha morte e a tua morte também. Quando nós nos batizamos, se você é uma pessoa batizada, você realizou esse símbolo cósmico. Não pelo símbolo em si, mas se você teve oportunidade e recusou o batismo nesta simbologia, né, é de se questionar. Se havia temperatura, água, condição e você podia fazer o que Jesus fez, por que não fazer? Né? Então, quando João emerge Jesus nas águas, ele desaparece, representa os 3 dias morto. E quando João traz novamente Jesus para a tona, ele representa o 3º dia, quando ele é gerado novo. E o que representa os céus abertos logo em seguida? Representa que agora a transcendência, o reino dos céus, a escada de Jacó
podia alcançar o céu. Então o céu se abriu. Antes o céu estava fechado. Ou você acha que os evangelhos estão descrevendo uma condição climatológica do tempo? Não, é que estava meio nublado naquele dia. Não. Quando diz lá que os céus se abriram, significa que o céu nasceu fechado na história humana inteira. O céu estava fechado em toda a história humana. Foi a primeira vez que o céu se abriu. O céu não se abriu para Adão, não se abriu para Noé, não se abriu para Abraão, não se abriu para Moisés e para nenhum dos profetas. O céu se abriu apenas para um homem nascido no Oriente Médio chamado Yeshua. O dia que ele se batizou, que ele saiu das águas, por quê? Porque o batismo representa que ele venceria a morte depois da crucificação. Então os céus estariam abertos, ele estava profetizando a sua transcendência, o dia em que ele iria desaparecer e depois transcender completamente. Então por isso que quando João disse, não, eu não vou te batizar, eu é que preciso ser batizado por ti, Jesus falou, não, João, Yahvé, Elohim, Adonai, ordenou que você me batizasse, eu vim para ser batizado. Nós precisamos cumprir esse símbolo. Jesus não achou apenas um símbolo qualquer, não, ele quis, João se opôs a se batizar. E não é pelo símbolo em si, João Batista, ninguém batizou João, não significa que ele não vai transcender. Moisés não foi batizado, Arão não foi batizado, mas isso não significa que, se você puder, deve realizar esse símbolo para se tornar discípulo do Messias. Então, quando ele sai da água, os céus são abertos e o Espírito Santo é derramado dos céus até o tempo, simbolizando o dia de Pentecostes. Então, o batismo é uma profecia da crucificação, da morte de Jesus, do seu novo nascimento e da festa de Pentecostes. Quando você se batiza, você realiza a Páscoa, você realiza o Pentecostes, você realiza o símbolo sagrado e a partir daí você passa a celebrar a nova Páscoa com pão e com vinho, celebrando o corpo eterno, o corpo transcendente, o corpo que vai para toda a eternidade evoluir indefinidamente rumo às fontes da água da vida, centro da suprema divindade Yahvé Elohim Adonai. Então vejam, aqui no nosso texto, nós concluímos o que é este domingo de hoje, o que representa o dia de domingo, por que a Páscoa é tão importante para os discípulos de Jesus. Então eu vou dar um pulinho agora no nosso chat, ver se tem alguma colocação, alguma pergunta. Não, tudo certinho. Se tiver alguma questão é só colocar e a gente procura responder. Agora sim, nós vamos iniciar o nosso estudo. Nós já estamos com 44 minutos, eu vou dar apenas um início e vamos até uns 50 e poucos minutos. Então assim, o que nós vimos até agora? Nós vimos que o nosso nome consciência hebraica tem um grande significado, porque nós procuramos olhar os textos pré-messiânicos, messiânicos e pós-messiânicos, Antigo Testamento, Novo Testamento e as cartas dos apóstolos, não com um olhar greco-romano, à la grega, né? Nós procuramos ir lá, olhar com os olhos hebreus, com a mente hebraica. Então, por isso o nosso nome, consciência hebraica. Na verdade, não é nem um nome, é uma possibilidade de visão, é um ponto onde você pode olhar as coisas. Né? A grande chave para compreender tudo o que nós estamos explicando, Gênesis 1, 26. Por que a divindade criou todas as coisas? Ela criou para construir um templo vivo, para que ela habitasse. O homem é este templo. O propósito dela é gerar filhos, é realizar o seu nome como pai, é realizar a sua glória através da sua criação. As grandes fases que nós estamos estudando no Apocalipse de Jesus. A primeira, o livre anúncio do Evangelho. Depois há uma rejeição, apatia, indiferença, a segunda fase. A terceira, começa uma perseguição à espiritualidade humana. Depois nós temos essa perseguição, ela na verdade é a tribulação. Essas duas fases estão juntas. Depois nós temos a grande tribulação, uma fase onde as duas testemunhas com o anticristo está presente. E depois, um fato que é a morte de todos os discípulos de Jesus na terra, morrem, e aí, logo após, nós temos a descriação.
Depois da descriação, grande lagar da energia, o dia da ressurreição dos mortos, que nós chamamos o novo nascimento. Assim como Jesus surgiu com um novo corpo, nós também surgiremos. Toda a humanidade que exerceu arbítrio e vida consciente, inclusive os anticrísticos também, que não fizeram por essa opção. Neste lagar é que ocorre a vinda de Jesus. Jesus não vem mais aqui no tempo, no universo. Ele virá neste lagar, que já é depois da descriação do universo. E aí vem o arrebatamento, depois o milênio dos crísticos e anticrísticos e, por final, a batalha do Armagedon, onde o tempo, a morte, Satanás e toda essa dimensão é descreada. Isso representa a segunda morte, a morte de toda a espiritualidade que não realiza o supremo propósito do Criador. Aí festa, as bodas do Cordeiro, representa a grande realização do Cordeiro com a sua noiva, de Jesus com a sua noiva cósmica, que é a eclésia, o coletivo dos discípulos de Jesus. E por fim, a grande viagem cósmica no sentido de beleza e harmonia rumo às fontes da água da vida. Vimos já a primeira fase, vimos a segunda fase e agora vamos para a terceira fase no nosso estudo. Então, isso nós já vamos dar uma olhada e você vai ver aqui que nós estamos percebendo um degradê, né? Coloquei aí, Mateus 24, um degradê entre a primeira, a segunda e a terceira fase. Queria que você percebesse, não há uma precisão de datas, né? E esses acontecimentos não são radicais. Eu queria que você compreendesse o ambiente, o clima que vai se formar na humanidade para o desenvolvimento desses fatos. Então nós temos a primeira fase, o anúncio, a segunda fase, apatia, rejeição, e a terceira fase começa a tribulação, ou uma perseguição da espiritualidade no planeta Terra. Você vê que isso não está agora próximo, ainda a religião é muito forte na Terra. Então, quanto tempo temos adiante? E eu não quero colocar data, mas só para dizer para você, fazer um contexto, né? Então, Mateus 24, 10, nós temos esse degradê. Observe lá, nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Nós falamos que muito dessa apatia e indiferença e depois a perseguição vai acontecer porque o sistema religioso mundial vai decepcionar a humanidade cada vez mais. Preconceito, guerras religiosas e não avanço da humanidade, decepções, escândalos sexuais, financeiros e uma série de coisas vão criando um desânimo profundo nas próximas gerações, dizendo, isso tudo aí é uma bobagem, isso não tem sentido nenhum, vai ser criado aí por causa dos escândalos. Depois disso, muitas pessoas vão abandonar a espiritualidade e vai chegar um momento aonde vai ser proposto que isto está atrasando a evolução do homem no planeta Terra. Que estas pessoas que se atêm a normas conservadoras, antigas, né, estas normas espiritualistas, religiosas, são o verdadeiro atraso. Então começará a haver uma rejeição de pessoas que falam em espiritualidade. E por fim, uma perseguição. Nesse ambiente, muitas coisas acontecerão que irão decepcionar ainda mais a espiritualidade humana. Olha o que acontece. Começa a haver traição. Por quê? Porque muita gente vai abandonar e vai trair, denunciar quem está buscando ainda espiritualidade. Muito ódio irá surgir. A humanidade começará a sentir que ela não evolui porque uma parte dessa humanidade fica passando para os filhos uma mentalidade de espiritualidade. E isso atrasa a evolução de novos conceitos e valores que a humanidade precisa para despontar, para fazer o planeta inteiro entrar numa fase de ouro. Então, começará a haver ódio por essa parcela da humanidade que busca a espiritualidade. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por isso também a decepção com a vida espiritual. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é o amor aqui? É a presença do Espírito de Yeshua HaMashiach na humanidade. Então as pessoas vão deixar o Espírito Santo, não vão querer mais buscar a consagração, a espiritualidade, a separação, a consciência voltada para os valores
que são de Cristo, de Yahvé Elohim Adonai, ou da espiritualidade, os valores da espiritualidade. Novos valores vão ser colocados como a melhor expressão do ser humano para o seu panorama evolutivo. Valores que não são antiquados, que não são antigos e que prendem e atrasam a humanidade. Esse é o ambiente que nós percebemos que irá se encaminhar na história humana. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo, ou alcançará transcendência. Então nós temos o início da terceira fase, a tribulação, eventos em âmbito mundial que afetarão toda a humanidade. Então, nós vamos agora ainda dar um pouquinho de tempo para a gente ver mais um slide. Estamos com 52 minutos. Apocalipse de Jesus. Continuamos aqui dizendo assim, Mateus 24. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha, passamos da fase do livre anúncio. Tudo isso, gente, quando a gente fala de fase, são fases mundiais. Não é que o evangelho é pregado aqui ou ali, né? Hoje nós temos cada vez mais o evangelho sendo anunciado no mundo inteiro. Essa fase vai se cumprir. Depois vem a apatia. Agora nós já estamos na tribulação. A tribulação começa a haver uma perseguição da espiritualidade. Ela é descrita aqui, ó. Sereis entregues à tortura, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir, nem contradizer. Então, o Espírito Santo vai trazer um conhecimento cada vez mais profundo para que esses homens do futuro, essas mulheres do futuro, se levantem com muita sabedoria, muito entendimento e inteligência para combater essa mentalidade humana que diz que não há um propósito espiritual para a humanidade. Né? E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues. Então muita gente vai considerar que essa parte da família é atrasada, que ela se prende a uma espiritualidade antiga, que isto não traz mais nenhum proveito para a humanidade, e vão começar a denunciar, olha, essas pessoas não deixam, passam para as novas gerações essas ideias atrasadas, né? Matarão alguns de vós, agora começa já a morte de discípulos, e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Você me pergunta, olha, mas ali diz que alguns vão ser mortos e que nem um único cabelo da cabeça vai ser perdido? Sim, com referência à vida espiritual, né? Essa qualidade de não ser perdida, aí o cabelo que não é perdido, né? Não tem nada a ver com o meu cabelo não, viu, gente? Que eu cortei o cabelo, não tem nada a ver. O cabelo que vai ser não será perdido está representando a nossa individualidade. Ou seja, podem matar o nosso corpo, mas a nossa essência ninguém pode matar. Isso não é intocável por qualquer ser humano, né? Então, este é o ponto central e fundamental da nossa visão espiritual. Então, eu vou encerrar por aqui. Deixa eu ver se tem só alguma colocação feita. Não, tudo bem. Já são 55 minutos que nós estamos no ar e eu compreendo que nós já vimos muitas coisas. Então, nós estamos na terceira fase, a fase de perseguição, e agora vamos entrar na quarta fase, né? Mas eu vou deixar esse slide para o nosso próximo encontro. Não perca, queria me despedir de vocês, pedindo para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, né? Se você gostou, dá um like para o nosso vídeo poder viralizar e ir para mais pessoas, né? O YouTube, quando vê que likes são dados, ele dá um outro valor. Faz algum comentário, se você puder ajudar nesse sentido, comente alguma coisa no nosso canal do YouTube, né? Procure-nos no Facebook, Instagram
E não deixe de entrar no nosso grupo do Telegram. O futuro é o Telegram. Nós vamos passar muita coisa por lá. Se você não se inscreveu no Telegram, se inscreva. É só procurar o canal Consciência Hebraica e você se inscrever lá. Não perca os próximos estudos. Nós vamos estar com tudo disponível no nosso canal do YouTube e a gente agradece a todos vocês a audiência que estão nos dando. Até mais!